Olá, vamos conversar sobre decanter. Você sabe para que serve o decanter? Será que todos os vinhos podem passar pelo decanter? E como usar o decanter? Você vai ter essas respostas e outras mais neste vídeo. Fique comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Voltamos em 5 segundos com muito conteúdo e objetividade. Vamos direto ao assunto sem enrolação. Quando se fala de decanter, a primeira noção que vem à mente é de um recipiente destinado a separar partículas sólidas de um líquido. Mas quando se fala em vinhos, pode vir a pergunta: que partícula sólida é essa? Eu vou explicar. Antigamente, os processos de filtragem, quando da fabricação do vinho, não eram tão bons quanto os de hoje, de maneira que o vinho sempre era engarrafado com algumas partículas. Assim, na hora da degustação, essas partículas, embora não fizessem mal, poderiam incomodar o paladar. Dessa maneira, criou-se o decanter de vinho. Essa foi uma das origens. Eu ofereço a você um curso básico de vinhos com 50 vídeos, gratuitamente. Trata-se de uma playlist que eu fiz e ordenei os vídeos de forma didática. Acessando a playlist, você terá aprofundado o seu conhecimento sobre vinhos. O link está logo aqui. Outro vinho que também é recomendável seja passado pelo decanter são os vinhos de guarda. Eu explico. A grande maioria dos vinhos produzidos hoje em dia são produzidos para serem consumidos jovens, 2 a 5 anos. Mas há alguns vinhos que podem ser guardados, pois eles vão evoluir, vão melhorar com a passagem dos anos. Esses são os vinhos de guarda. Assim, um vinho de guarda que ficou fechado 10, 15 anos, sem contato com oxigênio, ele pode no seu interior aglutinar pequenas partículas e as partículas ficam maiores. Com o passar dos anos, ao abrir a garrafa, pode estar o fundo da garrafa cheio de partículas. Assim, os vinhos de guarda também têm a recomendação de passar pelo decanter para separar essas partículas do vinho. Exemplo de vinhos de guarda que é recomendável passar por decanter: vinho do Porto Vintage. Vintage é o vinho do Porto feito com uma única safra. Então aí, uma safra de 15, 20, 30 anos, é recomendável a passagem pelo decanter. Vou citar mais 2 vinhos italianos, Barolo e Brunello de Montalcino. São vinhos muito estruturados, muito encorpados, que podem ser guardados aí por 15, 20, 30 anos. Também devem ser passados pelo decanter para separar as partículas. Meu amigo, você que já é inscrito no canal, eu convido, ative o sininho, isto é, as notificações, pois assim você recebe toda semana a informação da publicação de um novo vídeo. Agora nós vamos ver como realizar a decantação, isto é, a separação das partículas sólidas do próprio vinho. Para facilitar, vou deixar uma imagem na tela, de modo que você vai acompanhar tranquilamente a explicação. Muito mais fácil se eu fizesse aqui para você ver. Como funciona? Primeiramente, você vai pegar a garrafa e deixar a garrafa em pé, na vertical. Por quê? Para que eventuais resíduos se acomodem no fundo da garrafa. Você vai deixar nessa posição por meia hora a 1 hora. Se quiser, pode inclusive deixá-lo na porta da geladeira, mas atenção, a garrafa tem que estar na posição vertical, justamente para que todas as partículas se acomodem ao fundo. Depois que você fez esse serviço, você abre a garrafa e lentamente você vai na posição horizontal, inclinar a garrafa em relação ao decanter. Para quê? Para que só caia o líquido, bem lentamente. E embaixo da garrafa você vai ter aqui uma fonte de luz. Antigamente usava-se vela. E para que essa vela? Para você ver em que posição estão os resíduos, as partículas, para não deixar que ela se aproxime do pescoço da garrafa. Você vai vertendo lentamente, 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 até que quando chegar ao final, você pode ter uma grande quantidade de depósito no fundo da garrafa e ainda ter aí um pouco de vinho. Como geralmente são bons vinhos, eu aconselho que você pegue uma peneirinha própria de inox ou um pano linho fininho e filtre o restante. Perfeito? E assim você está exatamente separando o sólido do líquido do vinho, de maneira que você possa fazer a degustação sem ter aí essa insatisfação de ter pequenas partículas na boca. Vamos falar sobre o uso mais comum para o decanter, que é a aeração ou a oxigenação. Nós falamos há pouco dos vinhos de guarda, são aqueles que ficaram fechados na garrafa por muitos e muitos anos. Esses vinhos, quando abertos, apresentam os aromas fechados, isto é, não se sente os aromas. E é interessante que o paladar
O gosto está ligado ao olfato. Se você não sente o aroma, você não sente o gosto, de maneira que a degustação do vinho fica prejudicada. Outro detalhe, estes vinhos que ficaram um longo tempo sem contato com o oxigênio, eles podem apresentar, principalmente os tintos, um tanino áspero, que surge a ter uma certa agressividade na boca. E aí a aeração vai proporcionar a abertura dos aromas e vai proporcionar também o amaciamento dos taninos. Como isso acontece? Eu explico. O decanter tem um bojo largo e é importante sempre um decanter de pelo menos 1,5 litro como esse para uma garrafa de 750 ml, porque o vinho vai ficar mais ou menos nessa altura, de maneira que o vinho terá uma grande região de contato com o oxigênio, muito mais que a boca da garrafa. E assim, esse contato com o oxigênio é que vai proporcionar a oxigenação e a aeração do vinho. Vamos ver agora como fazer a aeração ou oxigenação do vinho. Primeiro ponto importante. Caso seja um vinho de guarda que tenha resíduos sólidos, que tenha partículas sólidas, é necessário que primeiro se faça o procedimento da decantação, aquela que eu disse no começo, que você inclina lentamente a garrafa e controla com luz para ver se os resíduos não estão caindo dentro do decanter. Feito isto, ou se tratando de um vinho que não tem resíduos, você vai simplesmente pegar a garrafa, inclinar um pouco o bojo, e despejar o líquido lentamente, de maneira que ele escorra pelas paredes. Por que escorrer pelas paredes? Porque assim você vai estar aumentando o contato do vinho com o oxigênio. Colocado o vinho no decanter, você pode girar 3, 4, 5 vezes bem lentamente e deixar descansando o decanter. Por quanto tempo o vinho deve permanecer no decanter? Depende. Depende da estrutura do vinho, depende do tempo que ele passou por barrica e de quantos anos tem a safra. Vinhos muito antigos, muito estruturados, às vezes necessitam de mais de 2 horas de decantação. Vinhos um pouco mais jovens, pode ser entre meia hora e 1 hora. Uma dica que dou é, quando eu coloco o vinho no decanter para a oxigenação, eu já tomo uma pequenina dose, um pequenino gole. Por quê? Porque eu quero experimentar o quanto que o vinho vai evoluir durante a oxigenação. Até mesmo uma forma para que eu cesse a oxigenação a hora que eu achar que o vinho já está preparado para consumo. Assim, cada 10, 15, 20 minutos, eu vou lá e faço uma pequena prova. E é fantástico você ver a evolução do vinho pela aeração, pela oxigenação. O quanto os aromas vão surgindo e cada vez surgem aromas diferentes e mais fortes. E ainda você vai percebendo que os taninos vão se amaciando. Vale a pena fazer essa experiência. Algo muito importante, como a oxigenação, a aeração pode ser um processo demorado, levando até mais de 2 horas, é importante que você controle a temperatura do seu vinho tinto, que deve ficar entre 15 e 18 graus para consumo. Como eu faço? É simples, eu separo uma bandeja ou uma assadeira, coloco água e gelo e coloco o decanter dentro da bandeja. Quando eu percebo que o vinho já está muito gelado, eu tiro da bandeja. Passado mais alguns minutos, o vinho já esquentou um pouco, eu volto para a bandeja. E assim eu controlo uma temperatura ideal de consumo. É muito fácil. Vamos ver agora os vinhos que não devem passar pelo decanter, pois, se você deixar oxigenando, ele pode perder as suas características e vai piorar a sua qualidade. A maioria dos vinhos brancos são jovens e não devem passar pelo decanter, pois são justamente fabricados com pouco contato com oxigênio. E justamente esse pouco contato é que traz as características próprias do vinho branco. Então, vinho branco, jovem, você não passe pelo decanter. Mesmo porque é muito difícil se encontrar um vinho branco de guarda. Existe, mas são poucos e raros. E com relação aos vinhos tintos, a grande maioria dos vinhos tintos, simples e baratos, são feitos para serem consumidos jovens, 2 a 3 anos. Estes vinhos saem do mercado pronto, de maneira que, se você colocar no decanter e deixar por meia hora, você vai perder as suas principais características. Assim, para você oxigenar esses vinhos, basta você girar a taça. Esse simples movimento já é o suficiente para exalar todos os seus aromas e sabores. Quero falar de 2 defeitos do vinho que podem, de certa forma, prejudicar a degustação, mas que pode ser resolvido pelo decanter. Todo vinho recebe a adição de dióxido de enxofre, que é o SA4, aquele conservante que vem no contrarótulo como INS 220. Esse conservante, quando usado em grande quantidade e em excesso, mas dentro dos padrões legais, podem trazer ao vinho um cheiro de ovo choco, ovo podre. Assim, você coloca o vinho no decanter por apenas alguns minutos e com certeza o cheiro vai desaparecer ou minimizar o suficiente para você consumir. Também há alguns vinhos que são produzidos
com contato zero de oxigênio. São os métodos redutivos. E aí ele pode sofrer uma redução muito grande no interior da garrafa e, quando aberto, pode surgir um aroma desagradável de repolho, de esgoto. Como fazer? Simples. Coloque no decanter, gire alguns segundos, alguns minutos, deixe descansando 5, 10 minutos. É o suficiente para que esses aromas desagradáveis sumam de maneira acessível a você poder beber o seu vinho. Meu amigo, não se esqueça da playlist Curso Básico de Vinhos. São mais de 50 vídeos à sua disposição. Você vai ter um aprendizado fantástico e vai se aprofundar no mundo do vinho. É gratuito, vou deixar o link aqui para você mais uma vez. Você que já está inscrito no canal, eu repito, não deixe de ativar o sininho, pois assim você receberá as notificações dos novos vídeos. Meu amigo, deixe o seu like, comente, compartilhe e até a próxima. Saúde para você e um forte abraço.